Olá pessoal, tudo bem? Na próxima questão nós vamos interpretar informações em gráficos ou tabelas e relacionar isso com razão e proporção entre grandezas. Vejamos? O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia, e o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários C, D e E durante 3 horas e meia. Observando os dois gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora que cada um deles executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais que o funcionário C é. Então, pessoal, vamos aqui calcular o número de atendimentos por hora do funcionário B. Voltamos aqui ao gráfico. Veja que o funcionário B atendeu 25 em 2 horas e meia. Portanto, por hora, nós podemos dizer que ele atendeu 25 dividido por 2,5, fez 10 atendimentos por hora. Já o funcionário C. O funcionário C fez 21 atendimentos em 3 horas e meia. Então, nós temos aqui 21 atendimentos por 3 horas e meia. Mas isso dá 6. Portanto, o funcionário B, em relação ao funcionário C, atendeu 4 a mais, que é o que nós encontramos na letra A. Na próxima questão, nós vamos interpretar informações envolvendo gráficos ou tabelas. Vejamos a questão. Uma pesquisa apontou o comportamento da intenção de consumo das famílias brasileiras, conforme o gráfico. Recorde negativo, intenção de consumo das famílias em pontos. E aqui a gente observa no gráfico como essa intenção de consumo está flutuando ao longo dos períodos citados. Comparando os dois últimos períodos mostrados, percebemos que a intenção de consumo caiu em valores absolutos em... Voltando aqui, os dois últimos períodos foram abril de 2014 e abril de 2015. E aqui a queda, então, aconteceu de 125,2 para 102,9. Portanto, essa queda foi de 125,2 menos 102,9, isso dá 22,3, que é o que nós encontramos na letra D. Na próxima questão, nós vamos resolver um problema envolvendo interpretação de informações em gráficos ou tabelas. Vejamos? A tabela a seguir mostra a evolução da população da região nordeste do Brasil em milhões de habitantes em alguns anos entre o final do século XIX e o final do século XX. Aqui você observa os anos e aqui os habitantes em milhões. Utilizando-se uma escala decenal, na qual o ano de 1890 corresponde ao decênio 1, 1900 corresponde ao decênio 2, etc., então a população da região Nordeste ultrapassou os 30 milhões de habitantes após o decênio. Aqui nós temos as opções. Vejamos então, pessoal. 1890, de acordo com o texto, corresponde ao decênio 1, 1900 ao decênio 2, 1910 não aparece aqui na tabela, então vai ser o decênio 3, ou seja, 1920 tem que ser o decênio 4. E aí, 1930, que é o decênio 5, 1940, que seria o decênio 6, não aparece na tabela, então 1950 é o decênio 7. 1970 é o decênio 8, 1970 é o decênio 9, 1980 é o decênio 10 e 2000, 1990 seria o decênio 11 e 2000, portanto, seria o decênio 12. Vejam, pessoal, que ele quer que ultrapasse os 30 milhões de habitantes. Em 1980 já é mais que 30 milhões de habitantes, mas esse valor 30 milhões de habitantes foi ultrapassado na década de 1970, ao longo do decênio 9, portanto. Em 1980 já tinha ultrapassado os 30 milhões na década anterior, durante a década de 1970. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra D. Na próxima questão, nós vamos resolver um problema para determinar medidas de tendência central com dados contidos em tabelas. Vejamos? As notas de 8 alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como a que segue. Aqui você vê os alunos e aqui as notas. Sabe-se que a média aritmética dessas notas é 8,2.
Considerando as notas dos 8 alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G é igual à moda, inferior a 9,8, superior à mediana, inferior à média aritmética das outras 7 notas ou igual à média da turma. Muito bem, pessoal. Primeiro, vamos calcular a nota do aluno G, que nós não conhecemos, a partir da informação de que a média aritmética é 8,2. Como é que a gente vai obter a média aritmética? A gente soma 6,5, 10, 8, 9,4, a outra nota aqui também é 8, 6,4, a nota desconhecida do aluno G, a nota do aluno H, que é 7,4. Como são 8 notas, a gente soma essas 8 notas e divide por 8. E isso tem que dar 8,2, porque é a média. Portanto, ao fazer aqui produto dos meios pelos extremos, a gente encontra que a nota do aluno G vai ser, portanto, 9,9. Muito bem. Nós precisamos comparar essa nota com as informações. Letra A diz que é igual à moda. Veja, a moda desses dados é 8. Por quê? Porque 8 é a nota que aparece com maior frequência, aparece com frequência 2, foi repetida 2 vezes. Portanto, a letra A diz que é igual à moda. Falso, não é igual à moda. Letra B diz que é inferior a 9,8. Falso, nós encontramos 9,9. A letra C diz que é superior à mediana. Então, vamos obter a mediana. Para obter a mediana, a gente precisaria colocar os valores em ordem crescente. Mas há uma alternativa. A gente pode eliminar de maneira sistemática uma menor nota com uma maior nota. Por exemplo, a menor nota que aparece aqui é a do aluno F, que foi 6,4. A gente elimina com a nota do aluno B, que foi a maior, 10. A segunda menor nota, 6,5, a gente elimina com a segunda maior nota, que foi a do aluno G, 9,9. A terceira menor nota que aparece aqui é 7,4, que a gente elimina com a terceira maior nota, que é a do aluno D, 9,4. Resta, portanto, duas notas, as do aluno E e C. A mediana, portanto, vai ser a média dessas duas notas, ou seja, 8 mais 8 dividido por 2, que é 8. A mediana é a média dessas duas notas. Ora, a afirmativa C diz que é superior à mediana. De fato, a nota do aluno G, que é 9,9, é maior do que 8, e, portanto, a letra C é a afirmativa verdadeira. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com probabilidades. Vejamos. Um engradado, como o da figura, tem capacidade para 25 garrafas. Se de forma aleatória forem colocadas 5 garrafas no engradado, a probabilidade de que quaisquer duas delas não recaiam numa mesma fila horizontal, nem numa mesma fila vertical, é. Muito bem, pessoal. Primeiro nós vamos determinar quantos elementos possui nosso espaço amostral. Ora, há 25 posições possíveis, das quais nós estamos interessados em escolher 5. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral vai ser a combinação de 25 elementos em que você escolhe 5. Mas nós sabemos que isso é igual a 25 fatorial dividido por 20 fatorial vezes 5 fatorial. Agora vamos ao evento. Nós queremos que nenhuma delas caia na mesma fila horizontal, nem numa mesma fila vertical. Então, na primeira fila, observe, vai ter 5 posições possíveis. Como não vai poder recair na mesma fila vertical, na segunda fila só vai ter 4. Na terceira fila só vai ter 3 posições possíveis. Na segunda fila somente 2 e na última fila somente uma posição possível. Mais ou menos como se fosse algo assim, por exemplo, né? Então, nós temos que o total de possibilidades, o número de elementos do nosso evento, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou 5 fatorial. E, portanto, a probabilidade do nosso evento vai ser 5 fatorial dividido por 25 fatorial sobre 20 fatorial, 5 fatorial. E aí, fazendo a simplificação de frações, em que a gente tem que repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, a gente obtém, portanto, 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 20 fatorial, dividido por 25 fatorial, que é o que a gente encontra na letra D.
Na próxima questão, nós vamos trabalhar com conhecimentos numéricos entre grandezas. Vejamos? Ao chegar de viagem em uma cidade desconhecida, Marcos se depara com a oferta de 5 taxistas que propõem levá-lo ao seu hotel, que fica a 30 km de distância do aeroporto. As ofertas são as seguintes. Taxista 1 cobra R$ 90, taxista 2 cobra R$ 70 e uma taxa de retorno ao aeroporto de R$ 10, o taxista 3 cobra R$ 70 e uma taxa de retorno ao aeroporto de R$ 40, o taxista 4 cobra R$ 80 e o taxista 5 cobra R$ 110, mas dá 10% de desconto. Marcos faz umas continhas e pretende fazer a corrida com o taxista que cobrar o menor valor médio por quilômetro. Dessa forma, faz a corrida com qual taxista? Bem, pessoal, o valor médio por quilômetro aqui vai ser quem cobrar menos, porque todos eles vão fazer a mesma distância, que é 30 km. Então, o que cobrar menos também automaticamente vai estar cobrando o menor valor médio. Veja que o taxista 1 cobra R$ 90, não há o que discutir. O taxista 2, na realidade, cobra 80, porque tem esses 70 reais e uma taxa de 10. Já o taxista 3 cobra R$ 100, porque tem 60 reais e uma taxa de 40. O taxista 4 cobra 80 e o taxista 5 cobra 110 reais, mas dá um desconto de 10%. 10% de 110 é 11. Portanto, o taxista 5 está cobrando 110 menos 11, ou seja, está cobrando R$ 99. Então, os taxistas que cobram menos são o taxista 2 e o taxista 4, que ambos cobram R$ 80 e, portanto, também vai ser a menor taxa média por quilômetro. Então, a alternativa correta é a letra D.